Em primeiro lugar, eu queria elogiar a organização, achei espetacular esse evento, as outras coisas que vão acontecer também, não só no painel de hoje. E os painelistas anteriores aí lavaram a égua e falaram de uma coisa muito importante, que é o estado da arte das coisas. Que muitas vezes a gente ouve uns papos bonitos e tal, mas são coisas ultrapassadas. As pessoas trouxeram que há de top aquilo que está acontecendo. Eu acho isso uma essencialidade. Como isso está feito e quase não tenho a agregar sobre o que foi colocado, eu vou tentar fazer uma reflexão um pouco diferente, para tentar agregar alguma coisa diferente. E a reflexão que eu vou fazer é uma que me acompanha há muitos anos, desde que, enfim, eu era estudante, talvez é. Qual é a cidade ideal? A gente sempre fala de cidade, fala coisa, foi dado as definições aqui, mas qual é a cidade ideal? As cidades surgiram, elas de certa forma, para suprir carências humanas, segurança, né? Isso é uma das estruturas da época feudal, castelo, né? Fortificações ao redor, etc. E também elas, com o próprio andar da carroça, elas descobriram outras coisas. A proximidade, o comércio, isso tudo foi facilitado e criou um grande poder das cidades, que levou a nós, agora foi em 99, 2000, que nós viramos um país urbano, né? A virada, nós passamos a ter mais de 50% das pessoas nas cidades. E isso vem numa velocidade assustadora. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é a cidade ideal? Cidade ideal é uma cidade que tenha, estou pensando só sobre isso, é uma cidade que tenha as facilidades do meio urbano, com as facilidades ou os desejos que a gente tem do meio extra-urbano, rural ou natural. Isso seria a cidade ideal, eu imagino, porque tu não tem perdas. E a atual época pós-moderna hedonista não quer perdas, né? Então a gente só quer ganhar. Na verdade, na vida tem que fazer opções. E opções significa escolher uma coisa em detrimento de milhares de outras. Porque a gente não escolhe duas. Só é bifocado quem faz taxonomia e tal. O cara acha que é aqui ou aqui, aqui ou aqui, aqui. A vida não é opções de duas, é uma contra milhões, sempre. E aí o cara tem uma sensação de perda gigantesca. Eu deixo de ter milhões para ter uma, não, eu passo a ter uma. Porque quem não opta não tem nenhuma, né? Não tem escolha alguma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: dessas facilidades que a gente viciou, de facilidade de ter pessoas, de festa, de tudo, né, de ensino, que o meio urbano nos facilitam, o meio rural, por que ele foi expurgado das cidades? Por que as primeiras praças não tinham nenhuma árvore? Porque o que as pessoas queriam era, as praças europeias, se vocês olharem, elas são espaços pavimentados, de pedra, de 400, 500, 600, 700 anos. O que elas estavam buscando ali? Se encontrar, exercer o comércio, mas exercer a socialidade com os seus semelhantes, estar seguros, fugir da natureza que tem ameaçadora, o ser humano meio assim, e não sujar os pezinhos no barro, entendeu? Que uma praça que não tem piso. A gente vai ver por que a gente anda nas favelas e as pessoas estão vivendo uma vida completamente indigna, insuportável, e a demanda delas é asfalto. Não é que elas querem automóvel, não. Elas querem poder, depois de trabalhar o dia inteiro quebrando pedra, sair de noite para namorar e não precisar enfiar os pés no barro, porque aquele dia choveu. Entendeu? E chegar todo cagado com o sapato novo na festinha. É isso. Então a gente tem que ler o que é o asfalto. O asfalto não é para correr de automóvel, não sei o que. O asfalto é o simbólico de uma coisa urbana que é tu poder transitar limpinho. E é muito significativo para o ser humano. Para alguns menos, para outros mais. Eu me incluo nos menos. Mas é uma coisa muito legítima, na medida que isso influencia a vida das pessoas, elas são julgadas por isso, etc. Nós temos, por um outro lado, o que seria uma cidade sustentável? Essa é a pergunta importante que eu tenho para fazer para vocês. Uma cidade sustentável seria aquela que fosse capaz de se nutrir de energia, de água,
e de alimentos, dentre outras coisas. Mas se essas 3 coisas satisfeitas, seria uma cidade sustentável. Bom, as cidades são as coisas mais insustentáveis que tem. Porque quando a gente aglomerou as pessoas para criar essas facilidades, a gente expulsou a produção para fora. Então, as indústrias saíram da cidade, foram expulsas. A agricultura foi a primeira que sempre, de certa forma, esteve fora da cidade. Porque lá nos feudos, os agricultores eram ferrados, porque eles ficavam fora e tinham que se virar. E a produção energética e a água também ficaram praticamente fora da cidade, porque a cidade passou a poluir loucamente as suas águas, né? O que ainda faz, com melhorias, mas faz. E então tudo é importado. Isso é o máximo índice de insustentabilidade. Aí pode vir alguém e dizer, não, tudo bem, mas Porto Alegre a gente faz um círculo grande, inclui a área rural, e aí alimenta a cidade. Número 1, a área rural de Porto Alegre, que é uma rara capital, praticamente a única da escala de Porto Alegre, que tem área rural ainda, que é um troço legal. Não importa se legalmente ela é área rural ou uso rural, não importa, porque ela é a área produtiva e a gente come a comida que está lá. Não sustenta Porto Alegre hoje, de jeito nenhum. Como a água da nossa área rural também não sustenta Porto Alegre, nós captamos do Guaíba uma coisa que lembra a água em alguns momentos, principalmente depois de tratada, mas não é, saibam que não é. E em termos de energia, então, nós importamos energia de outros estados para consumir. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Quando se pensou essa cidade, se pensou dentro de um molde, a tecnologia é o que a visão científica aplicada à prática permite. Tecnologia nada mais é do que a capacidade de fazer coisas, né, que é baseada no conhecimento que tu tem. Então existia uma tecnologia naquela época, nas várias épocas que vem criando as urbes, tá? E hoje nós temos outra. Só que a tecnologia, que é uma outra questão que eu quero levantar para vocês marcar, a tecnologia ela responde a um pensamento político-filosófico. Por exemplo, quando eu falo tratar água, isso é uma... Por exemplo, tratar esgoto da cidade. É absolutamente racional eu reunir o esgoto e tratar num tratamento só, porque sai infinitamente mais barato eu ter uma estação de tratamento de esgoto do que cada um tratar o seu esgoto. Então, o custo é inviável para as pessoas tratarem individualmente. Minto. Não é. Isso é um detalhe que é escondido, porque a concepção da nossa sociedade de custo é uma concepção direta, matemática simples e imbecil. A matemática é uma área linda do conhecimento, que ela isolada é completamente burra. É que nem a estatística que a gente baseia toda a nossa ciência cartesiana aí, que não vale nada. Porque a estatística é a arte de mentir com números. Conforme tu recorta numa curva, tu tira um resultado e qualquer estatístico inteligente tira o resultado que quiser numa pesquisa. O contrário, um do outro. Então, custos é uma coisa muito relativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é contundente. Quero dizer assim, bom, para fazer uma estação de tratamento, eu preciso de uma área tal, ser desapropriada, vai ter uma discussão judicial, isso vai a um preço, eu vou encher de concreto, fazer lagoas, enfim, biológicas até e tal, vou fazer, isso vai ter um custo tal. Quanto é que custa para tratar casa a casa aquele negócio? Cada um vai ter que fazer uma lagoazinha, cada um vai ter que fazer todas aquelas coisas. E o custo geral de cada uma dessas atividades, se for contratar para alguém fazer, é infinitamente maior. E o resultado geral é que este talvez não tenha nem custo, tratar nas propriedades. Porque custo, se o dono da propriedade fizer ele mesmo, pedir uma plantinha emprestada para o outro e fizer um conjunto de coisas, ele vai ter custo zero. Essa é a verdade. Só que a nossa sociedade, quando ela analisa trabalho vendido.
horas, e óbvio, é muito mais racional fazer uma coisa só grandona do que coisa. Na prática, aquela coisa só grandona, tu vai pagar pro resto da vida um aluguel de esgoto que vocês pagam na conta. Se não pagam, pagarão, né? Tem água e esgoto. Esgoto é uma taxa fixa que tu vai pagar pro resto da vida. Enquanto que tu poderia fazer em casa e não pagar um tostão nem nunca. Partindo do teu princípio que o teu trabalho é de graça. Como o teu trabalho não é de graça, não dá. Mas aí se tu fizer em horas de lazer e considerar que aquilo é um lazer na medida em que tu está assumindo a responsabilidade dos teus próprios esgotos, então é custo zero. Aqui se divide a sociedade. O que nós estamos fazendo de cidade se divide nesse exemplo que eu dei. As pessoas dizem, isso é inviável. Então eu vou dar um outro exemplo para vocês. A cidade expulsa a natureza para se realizar, enfim, as suas funções. Todo mundo viu isso. As fotos mostraram muito bem. Por que uma cidade não pode ser? O que é um princípio básico? Óbvio que tem perdas gigantes, mas um princípio básico é a cobertura vegetal que a gente vai explodindo na cidade. Né? Vias, terrenos, prédios, né? Isso tudo vai empurrando, às vezes nas áreas mais férteis, porque a gente põe cidade no plano, que o pessoal adora, né? E o plano às vezes é a área mais fértil de uma região. E aí depois fica plantando nos morros ao redor. Isso é uma operação, mas isso tudo acontece. Por quê? Porque é mais fácil, porque faz uma avenida mais fácil, etc. Se eu pegar essa cidade e transformar ela em toda verde, 100% verde, não é possível. Bom, o telhado das casas é possível. O que eu estou fazendo? Eu estou elevando aquela natureza e colocando ela no outro nível, como se fossem morros. Então, se eu olhar de cima, o seu Google, o seu oráculo olha e diz, opa, isso é área verde. Não, isso é uma cidade. Ah, mas as vias pavimentadas, etc. Se vocês olharem qualquer bairro com uma boa arborização, não enxergam as vias pavimentadas. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que pensar muito claramente, e nós, biólogos, arquitetos, temos que contribuir para nos libertar dessa visão de cidade que nós estamos disputando uma briga que não é nossa. São valores que não são nossos. Especulação imobiliária, concentração de poder, vender serviço, em vez de tu produzir teu próprio serviço, são tudo valores exóticos a gente. É muito prático, assim, tipo, eu só quero fazer festa e trabalhar. Não me vem falar em cuidar de tratar o meu esgoto. Só que aí o cara não trata o esgoto, não trata não sei o que, não faz o quê? Ele vai trabalhar a vida inteira para pagar os custos daquilo que ele acha que não está precisando fazer. Então a vida dele vai ter um custo fixo desgraçado para não ter nada, porque ele só vai pagar de imposto, taxa e não sei o que. Serviço. É como energia. Tu pode tentar produzir energia domesticamente, as casas facilmente poderiam ser todas autônomas energeticamente. Por quê? Porque a casa tem baixo consumo de energia, mesmo que tu tenha, seja um mega consumidor de energia, tu pessoalmente, gosta de ar-condicionado, sei lá, outras porcarias que gastam muito. Ar-condicionado é uma delas, e aquecimento gasta mais ainda. Bom, mesmo isso tu poderia perfeitamente, com um pequeno jogo de célula fotoelétrica e mais algumas coisinhas, ser independente em termos de energia. Ah, mas então para que a gente faz essas gigantescas? Nós fazemos essas gigantescas produções de energia, primeiro porque somos burros, segundo porque somos concentradores, e quem concentra tem poder e aí vende para os outros. E terceiro porque a indústria precisa muito concentrar. Vocês iam se admirar de ver como uma quadra industrial gasta energia de uma cidade inteira. Bom, nós usufruímos dessa indústria. E aí tem que haver uma negociação, mas eu quero dizer que uma indústria usa energia muito concentrada, bem, e aí tem campos de turbina eólica, tem milhões de coisas para resolver isso. Da microhidrelétrica bem pensada, não um troço absurdo, uma barragem que é uma cretinice, mas energia usada sem interromper fluxo de peixes e tal, usada como parcial de quedas e tal, que são constantes, que não precisa barramento, não precisa bosta nenhuma.
E aí tu vai dizer, quando falta água, falta nas barragens também. Não sei se vocês já repararam isso. São Paulo está reparando. Bom, é interessante, vocês vejam só, a agricultura no Rio Grande do Sul, eu estava no debate ano passado, que ele acompanhou, os caras lá, nós somos sérios, nós estamos investindo, agricultores. E eu não questiono. Estamos investindo em irrigação, porque a irrigação é um negócio, é produzir mais numa área menor, pô, legal, desmatamento. E nós estamos pensando em ver essa crise climática. Eu ouvi aquele troço todo de pô, os caras são legal mesmo. Aí eu fiz uma pergunta para o seu Gedeão, que deixou ele um pouco mal. Eu digo assim, Nicate, vocês estão fazendo barragem, irrigação, isso tudo é muito bonito. Como é que as barragens vocês enchem? Cadê a água? Vocês estão ferrando o mundo, diminuir a área de preservação, diminuir as áreas de retenção, que é tudo que produz água. Como é que vocês vão encher as barragens? Vocês vão produzir água também? Aí o cara ficou meio... É isso, na verdade é um alto risco que eles estão fazendo, porque eles estão investindo em usar uma água que eles estão destruindo, que não existirá. Então, é mais um elefante branco, uma barragem vazia e um sistema de irrigação inútil. Caríssimo, diga-se de passagem, que eles vão ter que pagar, porque eles pegaram empréstimo para eles. Então os caras vão estar ferradíssimos. Só que o que é o fruto dessa coisa? É a nossa sociedade maluca que diz assim, não, tu pode discutir essa rua, tu pode ter tanto de reduto, mas tanto de não sei o quê, porque o uso não sei o quê. Até ontem o uso da cidade foi assim. A cidade daqui para frente pode ser outra. E é isso que eu acho que eu estou chamando, na verdade, usando espaço para uma reflexão que nós podemos propor uma outra coisa que não é aquela de remediar só. Claro que para fazer isso nós temos que seduzir pessoas. Talvez tenha que comprar um lugar e migrar para lá, fazer que nem o Osho nos Estados Unidos, criar a cidade dele, não interessa qual é o meio. Ou revolucionar seu próprio cooperativa, condomínio, o que seja. Mas esse movimento, a nossa sociedade hoje ela nos leva, ela sempre dá opções dicotômicas, preferivelmente, que uma é verde e uma é cinza. Uma é verde e uma é cinza. Mas a verde é cinza também. Ela é menos ruim. E o que eu estou querendo dizer aqui, dentro do que eu aprendi na vida, é que não precisa ser menos ruim. Dá para ser bom. Dá para viver com as facilidades de um... Porque, por exemplo, outra coisa, o tamanho das cidades, Porto Alegre era legal, até que tu tinha, assim, por dia de semana de programação, um show para ver, um cinema, não sei o que. Antes ela não era legal porque tu queria sair um dia e não tinha o que fazer. Já tinha visto o filme, né? Aí quando chega... Hoje nós temos, seguramente, a capacidade de ocupar 10 de nós mesmos. Teríamos que fazer uma clonação, talvez os nossos colegas da tecnologia possam nos ajudar nisso. A gente precisaria de 10, 20, 30 clones só para conseguir assistir os shows do tipo de música que a gente gosta. Então, nós já estamos vivendo numa cidade que a gente sofre pelo tamanho dela e não traz nenhuma vantagem. Eu não consigo namorar o número de pessoas que a cidade tem, nem que eu namore um por segundo pro resto da vida. Então o que me adianta ter essa diversidade de pessoas? Entende? É isso. Porque se existe um bem social que a gente dá, é as facilidades, o lado social rico e tal, ele também tem um limite. Nós já passamos do limite aos montes de Porto Alegre. E isso que Porto Alegre, felizmente, é a capital, acho que menos cresce. Todas passaram de nós era a terceira, a quarta. Passou todo mundo, Curitiba, que era muito menor que Porto Alegre. Azar deles. Azar deles. Eu sei que está cheio de gente importada aqui, mas vocês estudem e voltem para casa, gente. Eu não fico em Porto Alegre. Então, vamos fazer crescer a cidade de vocês. Na verdade, a gente tem que exportar os porto-alegrenses, fica tudo aqui. Só tem que convencer algum porto-alegrense de estudar em outro lugar. Porque gente é gente. Agora, pessoal, isso é a essência da qualidade de vida. Nós temos que começar a pensar e usar os nossos conhecimentos. Por que nativos? Isso era uma pergunta que é um pouquinho, parece, assim, como é que se diz? Por que nativos? Nativos, nada contra as espécies exóticas. Né? Nós falamos principalmente em árvores e plantas. Porque eles são meio
ambiental para criar outras espécies, animais, etc, etc. Então, se a gente quer uma cidade muito alegre, muito rica de passarinho e de coisa, nativos ajudam. Né? No meio, eu não tenho nenhum preconceito, mas a gente tem que ter essa lembrança. Nativos são mais adaptados. Se eu faço, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu moro numa casa que tem telhado verde, muito bem. O que eu estou fazendo? A ideia era determinados tipos de planta que estão mais adaptadas a pedras e consomem menos água. Meu telhado não rega, é bem importante, até porque telhado verde que irriga um pouquinho, enfim, complexo. Mas, o que tu tem que fazer? Deixa uma sucessão ecológica, deixa eles, a gente sempre quer decidir pelos outros, deixa as plantas decidir quem é que está bom ali. Eu larguei lá um tipo de coisa e está mudando, e estou acompanhando essa sucessão. É isso. Quem chegar no fim e encostar, tá bom, estará lá. Para mim não faz diferença, a gente tem que deixar de ter preferência sobre as coisas. Ah, eu gosto de cachorro. Cara, o ouriço é uma maravilha, tu não precisa nem passar a mão nele. Então é melhor, o ouriço tu conversa com ele de longe, ó, tal, legal, e não precisa aquela coisa de ficar. Bom, tem uma coisa importante que a gente tem que levar em conta, e nós vamos muito lidar com isso, seja no trabalho voluntário, numa ONG, ou seja na vida profissional mesmo, uma diferença entre conhecer e vivenciar. As pessoas hoje, graças a Deus, houve uma evolução, desde pequenos estão nos colégios aprendendo a valorizar a natureza, etc. Mas cuidado, tem uma natureza que a maioria das crianças deita na grama, não deita porque tem medo de ter bicho. Entende? E deve estar cheio de bioma, assim. Isso não é nenhum crime. A gente só tem que amarrar o cara durante algum tempinho ali, ele vai sobreviver 2, 3 dias da comida, ele amarrado, grudado na grama, e ele vai ver que ele não morreu. E aí ele vai se sentir, puta, como foi legal esses 4 dias inesquecíveis. E a vida é assim, tu tem que criar circunstâncias para que as pessoas possam revivenciar uma ligação atávica, importante, estrutural. Eu diria que a coisa mais estrutural nossa é essa ligação que nós perdemos e por isso a gente está tão adoentado. Nós perdemos a ligação, o medo. Medo é... Não, medo é a coisa mais maravilhosa. Quem vive no mato e não tiver medo é otário e morre. Medo é maravilhoso, mas medo de coisas reais. Medo de sentar no fogo, a não ser que seja um protesto de alta qualidade, muito corajoso, né? E medo de alguns bichos pequenininhos, porque os grandes a gente não precisa ter medo, eles não têm interesse na gente. É bem diferente do que a gente imagina, né? As pessoas têm medo de leão, olha, carne podre, eles não vão me intoxicar comendo aquilo, porque eles têm olfato, tem um monte de coisas de percepção afinada do que é bom de comer. Então, a gente não tem que ter esse medo, a gente tem que ter o medo e gerenciar esse medo. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vai falar em educação ambiental, por favor, vamos tentar propiciar para as pessoas experiências significativas. Uma experiência significativa pode ser 1 minuto, daquele 1 minuto tu sai diferente, tu olha o mundo diferente, ele desloca teu olhar. Tu passa a ver as mesmas coisas que tu via de outra forma. Aí houve realmente que o conhecimento é cumulativo e burro. Conhecimento oficial, né, da razão. A razão ela é alimentada por conhecimento. A emoção é alimentada por vivências. E quem nos mexe é a vivência. Quem for namorar baseado na razão vai se ferrar. Né? Vai escolher qualidades do adversário, né? No namoro. Sim, que faz é uma coisa meio difícil quando tem 2, né? E, então, tu vai escolher as qualidades, etc, e vai te ferrar. Agora, se tu for se deixar levar pela coisa mais avassaladora que tem, que é o atração, que é a coisa, às vezes dá certo. Até pode dar certo. Cuidado. Tudo tem um custo, né? Dar certo significa todos os outros custos laterais. Enfim, mas eu queria deixar o seguinte, concluindo agora, a cidade pode ser a cidade que nós quisermos. Eu entendo, sinceramente, que a cidade que eu gostaria, e obviamente não é uma regra para os outros, seria, a gente não veria o limite entre o urbano e o rural, porque a gente poderia agregar novamente as indústrias, porque se a indústria é essencial, não poluente, não tem problema ela estar no meio de nós. Eu posso ir a pé trabalhar na indústria, né? E ter orgulho dela porque não me faz mal.
e ter orgulho de estar fazendo uma coisa que os outros usam. A agricultura só precisa estar fora da cidade por falta de criatividade, conhecimento e agrotóxico. Porque na hora que tu fizer uma agroecologia, a agricultura pode estar dentro da cidade sem prejudicar ninguém. E a água que essa agricultura vai produzir, essa sim é uma água de beber. Então, vamos olhar para o passado e dizer, tudo bem, as pessoas não sabiam que dava para resolver tecnologicamente as coisas. Hoje a gente sabe. Não é razoável que a gente continue construindo cidades igualmente burras. A gente pode criar redes de pessoas que vivem espalhadas na natureza e aprender a viver totalmente, como eu disse, olhar de cima tem que ser tudo verde. Tem exceção? Tem. O que for água. Né? E um coletorzinho solar. Mas o coletor solar, por exemplo, eu tenho na minha casa, embaixo é tudo verde. Eu botei verde de sombra, então eu estou com 100% de verde na projeção da minha casa. Eu não roubei 1 milímetro de verde do mundo. Ao contrário, eu até criei alguns andares. Então, não é nenhuma novidade, porque a natureza já faz isso há muito tempo. Se vocês quiserem estudar arranha-céus e andares que não se conectam, estudem um pouquinho de Amazônia que vocês vão ver. Tem vidas que nunca conhecem outras vivendo exatamente na mesma projeção, porque eles vivem em alturas diferentes, se alimentam, nascem e morrem em alturas diferentes. Então, dá para fazer. Assim que eu estou fazendo no meu pátio, por exemplo, uma propagandinha. Meu pátio, que é bem pequenininho, eu resolvi fazer em andares produtivos. E isso é bem legal. Fechou.